Antes de começar, gostaria de dar dois recados. Gostaríamos de avisar que este evento está sendo gravado e todos os presentes consentiram expressamente com a divulgação para terceiros. Se estiverem de acordo, pedimos para levantar a mão. Obrigado. A FGV Ethics, em parceria com a ABMed, está conduzindo uma pesquisa sobre o grau de percepção de corrupção do setor da saúde. É uma pesquisa ampla que vai apresentar um retrato do nosso setor. Pedimos a gentileza de acessar o QR Code que está disponível no estande da ABMed e com as nossas promotoras. É importante termos volume e diversidade de respostas. Muito obrigado. Bom, pessoal, o painel que abre essa tarde, o título é Reliance, adesão, aprovações, indeferimentos e atualização. Será uma apresentação dos resultados do programa Reliance, como adesão do setor regulado, indicadores de aprovações e indeferimentos, será a apresentação dos resultados de indeferimentos, orientações gerais e atualizações. Para subir ao palco, eu apresento a Patrícia Gomes da Silva, ela é gerente de assuntos regulatórios da Johnson Medtech, ela é farmacêutica, pós-graduada em administração de empresas, 15 anos de experiência em assuntos regulatórios para dispositivos médicos e cosméticos. E também convido ao palco a doutora Karen de Aquino Nofes, formada em Engenharia Química pela Universidade Mackenzie de São Paulo, com pós-graduação em Administração Industrial pela Fundação Vanzolini. Atualmente é servidora concursada pela Anvisa e exerce a posição de gerente geral na Gerência Geral de Tecnologia para Produtos para a Saúde, GGTPS, desde julho de 2024. Ingressou na Anvisa em 2021 como profissional na área de regulação e vigilância sanitária. Uma salva de palmas. Desculpa, pessoal. Correção. 2001. Alô? Ok, vamos lá. Então, boa tarde a todos, quem estava aqui na apresentação de ontem e os novos, audiência. Eu vou falar algumas coisas que eu já falei ontem, mas eu acho que é bom para a gente relembrar. Então, a Anvisa possui atualmente cerca de 1.546 servidores distribuídos ao redor do país, portos, aeroportos e fronteiras, fazendo a fiscalização de produtos importados, licenciamento de importação, e também tem a gerência de tabaco, que fica localizada no Rio de Janeiro. Especificamente na GGTPS, atualmente nós temos 45 servidores. Então, a GGTPS é composta de uma coordenação de pesquisa clínica, que é a CPPRO, uma gerência de equipamentos, de registro de equipamentos, uma gerência de registro de produtos para diagnóstico in vitro e a gerência de materiais, onde é composta também pela coordenação de materiais implantáveis em ortopedia. Então, a pergunta, né, que eu recebo, que eu falo que ontem, que eu recebo toda hora e em qualquer lugar de qualquer pessoa. Karen, quantos servidores vocês têm atualmente? Então, está aqui a resposta. No gabinete da gerência geral, nós somos em 6, tem 2 assessores que me ajudam na rotina. Na CPPRO, a equipe é formada de uma pessoa, que é a Mariana, que é a coordenadora. Estamos lutando para conseguir mais gente, mas ainda a Mariana, que é responsável pela área. Na gerência de materiais, nós temos 7 especialistas, sendo que 4 deles entraram agora, 4 técnicos em regulação, 1 técnico em administração, técnico administrativo. Na CMIOR é uma coordenadora e 4 especialistas e 2 técnicos em administração. Na gerência de IVD, nós temos a gerente, uma assistente, 4 especialistas e 1 TA. E na gerência de equipamentos, nós temos, além do gerente, 1 assistente, 6 especialistas, 1 técnico em regulação e o técnico administrativo.
E o que a gente faz, então, na GGTPS? Né? Então, somos responsáveis, como atribuição regimental, a análise dos registros de equipamentos, materiais, implantes ortopédicos e produtos para diagnóstico IVD. Somos responsáveis, então, pelo registro, pós-registro, cancelamento, notificação. Somos responsáveis pelo estabelecimento de normas técnicas para regularização desses produtos. Somos também responsáveis pela comunicação com o setor regulado, seja por meio de reuniões, de nota técnica, de resolução, de webinar. Também fornecemos informações para o Ministério Público e outras requisições oficiais em relação à regularização dos produtos, onde tem denúncia ou algum tipo de problema judicial ou de evento adverso ou de desvio de qualidade, ou identificado no mercado, comercializado na internet, qualquer tipo de informação sobre a regularização desses produtos para a saúde. Também damos suporte à GGFIS, que é responsável pela certificação e também pela fiscalização de dispositivos médicos no mercado. Além disso, participamos ativamente em alguns fóruns internacionais, os que a gente participa, que tem o maior peso de conhecimento, né, da população e do setor regulado, é o IMDRF, que trabalha na convergência regulatória e na padronização de procedimentos e entendimentos técnicos, e também participamos ativamente no Mercosul, nos fóruns do Mercosul. E tanto no Mercosul como no IMDRF, a gente trabalha trabalha em conjunto, em parceria com outras agências reguladoras, em grupos de trabalho, para que a gente consiga aprimorar as normas já existentes. Então, só para ressaltar o que a gente tem atualmente regularizado na Anvisa, nós temos, a maior parte são de produtos, né, produtos de notificação, que é a classe de risco mais baixo, classe 2, em torno de... a gente recebe, né, esse aqui, na verdade, é um panorama do que a gente regulariza por ano. Então, se a gente perceber, der uma olhada nos últimos anos, 2022, 2023 e 2024, houve um pequeno aumento na classe de risco 3 e 4. Na classe menor, 1 e 2, ainda é maior quantidade, mas não teve um aumento significativo. O que houve, o aumento significativo mesmo, foi mais ali na 3 e 4. Então, só para a gente aqui, né, entender como que acontece. Então, atualmente, nós temos cerca de 93.630 produtos autorizados. A maior parte, como eu disse, é classe 2, 46%, que dá em torno de 43 mil produtos regularizados, seguido de produtos notificados da classe de risco 1, cerca de 34.335 produtos, que dá 36%, seguido de produtos da classe de risco 3, em torno de 11%, e seguido da classe de risco 4, que é a classe de maior risco, 5% dos produtos regularizados. E isso, por classificação de produtos, nós temos a maior parte desses produtos regularizados no Brasil são materiais de uso em saúde, cerca de 56.436 produtos, seguido de produtos de IVD, 21.149. Depois nós temos equipamentos, 13.952, e depois nós temos implantáveis em ortopedia, cerca de 2.090 produtos. Então, para a gente entender, o Parque Fabril Nacional é responsável pela fabricação de cerca de 30% desses produtos que são regularizados no país. Então, cerca de quase 69% são produtos fabricados em plantas fabris internacionais. A maior parte desses produtos vem dos Estados Unidos, da China e da Alemanha. Então, como surgiu essa questão da possibilidade de reliance, de confiança regulatória e todo esse assunto que vem sendo tratado com um grande enfoque por todas as agências reguladoras e pela OMS?
Então, alguns anos atrás, né, eu acho que, principalmente por conta da Covid e de crises da área da saúde, foi identificada a necessidade de um trabalho maior em conjunto de todas as agências reguladoras. E esse problema que a gente fala, né, da Anvisa, de uma limitação de recursos humanos, uma limitação financeira, né, de orçamento, e a gente não consegue abranger o maior tamanhos, uma quantidade muito grande de assuntos a serem discutidos, isso não é um privilégio só da Anvisa. A gente vê que essa limitação também existe em outras agências reguladoras. Então, a OMS, que trata mais diretamente com todas as agências e tem que fazer o levantamento dos produtos, né? Vai comprar produto de um país, vai entregar no outro país que tem uma maior necessidade, problemas de saúde específicos de cada país. Então, foi identificada uma necessidade de trabalhar num cenário de convergência regulatória, onde todos os países, se trabalharem da mesma forma, fica mais fácil para as agências reguladoras e para quem tem necessidade, como, né, a OMS ou os fóruns, né, discutirem o mesmo assunto para chegarem em um lugar comum, melhorando sempre o acesso da população a novas tecnologias e colocar no mercado também produtos mais seguros, eficazes e com melhor desempenho. Então, em torno de 2020, começou essa discussão, principalmente pela OMS, da possibilidade de trabalhar num cenário de reliance, de confiança regulatória. Então, a OMS editou 2 guias, um específico para boas práticas regulatórias e também de boas práticas de confiança regulatória, que seria mais voltada para o reliance. Então, como pode acontecer essa confiança regulatória? Ela pode acontecer de 4 formas. A mais baixa, né, que a gente fala, que já existia e sempre existiu, é a troca de informações, e aí você pode estar no nível de informações confidenciais, alguma coisa mais profunda, ou pode ser troca de informações, um pedido que a gente faz através da assessoria internacional, a INT, né? Podemos ter também parcerias de trabalho, onde são os grupos de trabalho, que cada um tem a sua norma, mas você discute como está sendo feito e como está sendo tratado tal assunto em determinado país. E entramos num nível mais acima, que é o de reliance, onde você trabalha com a confiança regulatória dos processos adotados por outros países e acreditando nos procedimentos que são adotados no país, né? E todas as normas também que são estabelecidas pelos países. E uma 4ª forma de confiança regulatória seria o reconhecimento mútuo. Então, o Brasil, atualmente, trabalha na forma de reliance. E quais são os princípios desse mecanismo de reliance? Primeiro, a universalidade, então, é o acesso, todos os países, todas as agências reguladoras podem adotar o mecanismo de reliance no país, né? Não é privado de algumas agências reguladoras e apenas alguns países. Nós temos também a soberania, que eu acho é o mais importante atualmente, a soberania do processo decisório. Então, embora você trabalhe com o mecanismo de reliance, a qualquer momento você tem a soberania de decidir pela adoção ou não dessa documentação que foi apresentada e que já foi aprovada em outro país, por diversos motivos. Falta de informação, não foi clara, ou a empresa não apresentou tudo que deveria ter sido apresentado, ou você acha que, na análise, a informação não está exatamente igual deveria ter sido apresentada. Então, a gente pode, a qualquer momento, rever esse processo e decidir pela adoção ou não do mecanismo de reliance. A transparência, né, todas as agências reguladoras têm que ser transparentes no sentido de informar e disponibilizar as informações das normas que são adotadas para a regularização dos produtos em seus países. Então, isso tem que estar bem claro, o que é adotado para você analisar e aprovar um registro ou uma notificação, um produto no país, né, em cada país. Tem-se que respeitar as bases jurídicas e regionais dos países. Então, a gente sabe que, embora todos adotem
e implementem os guias do IMDRF. Em alguns países, existem algumas particularidades que devem ser respeitadas. A consistência das boas práticas de Reliance e a competência da equipe técnica. Então, embora você adote e trabalhe com o mecanismo de Reliance, é necessário que cada agência reguladora possua uma equipe capaz e capacitada para analisar aquela documentação, caso ela decida por analisar de forma completa e não de forma abreviada. Bom, como funciona isso, então, baseado em todas essas informações, as discussões nos fóruns internacionais, principalmente pelos guias da OMS, em discussões do IMDRF, a Anvisa começou a pensar na adoção do Reliance no Brasil. E como que funcionou esse processo até a gente publicar a norma? A necessidade de um trabalho otimizado, tanto para recursos humanos como para recursos financeiros, foi levantada pela população e pelos próprios representantes da Anvisa nesses fóruns internacionais. Então, isso foi levado para os diretores, né? Então, essa demanda que veio, né, tanto do setor regulado quanto dos representantes da Anvisa nos fóruns, foi levada para a diretoria e foi decidido do acréscimo desse tema, do Reliance, na agenda regulatória. Na verdade, o especialista, o Henrique, vai falar durante a semana, mas a agenda regulatória ela é um instrumento onde é realizado o planejamento das atividades normativas da área junto à diretoria. E essa decisão é baseada, né, na demanda da sociedade e nas possibilidades e nos recursos que a Anvisa tem para atuar naquele assunto. Então, esse assunto foi levado pela área técnica, né, à diretoria, e foi definido que a Anvisa começaria a trabalhar na possibilidade de utilização de Reliance na casa. E como que a gente pode adotar e implementar, no caso, não só o Reliance, mas outras normas técnicas ou outras obrigatoriedades no país? De duas formas. Ou você faz a análise de acordo com a norma de boas práticas regulatórias, você pode utilizar um dos recursos, a análise começando, né? São vários documentos que você tem que juntar ao processo, mas uma delas é a análise de impacto regulatório, onde você tem que analisar e identificar se aquela norma que vai ser publicada como obrigatória no país vai ter algum impacto que possa prejudicar ou a população, o setor regulado, ou algum outro envolvido no processo. Como, por exemplo, se a gente torna obrigatório algum teste de controle de qualidade de determinado produto, antes de fazer o levantamento se existem laboratórios capazes da realização desse teste, né? Então, você tem que se assegurar que, se você tornar obrigatória a realização do teste, você tem laboratório em quantidade suficiente, com os equipamentos, infraestrutura necessária, com pessoal capacitado. Então, é esse tipo de trabalho que a gente tem que fazer, responsabilidade das áreas que estão elaborando a norma e de se assegurar antes de implementar qualquer norma dentro do país. Então, a gente pode fazer por essa forma, ou então a gente pode implementar uma norma que já seja adotada por diversos outros países e já esteja em funcionamento. Então, dessa forma, a gente adotou a forma desse instrumento regulatório, a norma, e na norma e nos procedimentos que já são adotados conforme o guia do IMDRF. E como entendemos quais seriam os benefícios da convergência regulatória baseada no mecanismo de Reliance? Então, primeiro, é a utilização de recursos humanos, a nossa força de trabalho é reduzida, como todo mundo sabe. Também ajudaria a acelerar o acesso da população, e não só da população, mas dos profissionais de saúde, das clínicas, estabelecimentos de saúde, as novas tecnologias já disponíveis em outros países e para a população de outros países. Também entendemos que isso facilita a troca de informação e
e fomenta, facilita o conhecimento de tecnologias diferentes e inovadoras, e também melhora a equidade global em saúde, na medida que você pode disponibilizar as tecnologias de um momento, em um tempo oportuno em diversos países. Como aconteceu a adoção do Reliance no Brasil? Então, no momento, como eu falei, né, que a assessoria internacional levou essa possibilidade à diretoria, foi editada uma norma, que é a 741 de 2022, onde foi autorizada pelos dirigentes da Anvisa, diretoria colegiada, que a casa inteira estaria autorizada a discutir mecanismos de reliance na casa. Baseado nessa norma, a GGTPS publicou a IN 290 de 2024, que entrou em vigência em 3 de junho de 2024, que autoriza o mecanismo, né, de análise abreviada para produtos já registrados em outras agências reguladoras internacionais. Inicialmente, a IN 290, a norma de Reliance, está aceitando os membros fundadores do MDSAP, que são o TGA da Austrália, o FDA, o Japão e o Health Canada. A IN 290 ela só é aplicável para os produtos elegíveis a registro da classe de risco 3 e 4. E o produto deve ser essencialmente idêntico. O que quer dizer isso? As instruções de uso e as indicações do produto devem ser essencialmente iguais. Não pode haver diferença na indicação de uso, ou acréscimo, ou redução do que está na indicação de uso já registrada em outra agência reguladora. E o fabricante também deve ser o mesmo. Além disso, a rotulagem deve estar em português. Os dispositivos de certificação compulsória devem atender a normas específicas do país, no caso, né, do Brasil. E, como eu disse, a qualquer momento a Anvisa pode solicitar esclarecimentos ou pode decidir pela análise completa do dossiê técnico e não pela análise abreviada. Então, vamos lá. Em relação aos números e à quantidade de petições recebidas, então, desde 3 de junho de 2024 até maio de 2025, nós recebemos na GGTPS 314 petições. Dessas petições, 157 ainda não foram analisadas, porque elas não passam na frente, elas têm que aguardar a ordem cronológica de análise. 131 já foram analisadas e deferidas. 13 petições estão em situação de exigência e 10 petições foram indeferidas. Em relação aos países onde esses produtos já foram registrados, nós temos, a maioria são de documentação dos Estados Unidos, seguido da Austrália, do TGA, em seguida o Canadá e a menor parte, 3%, é do Japão. E as gerências, né, os produtos, a categoria de produtos que mais utilizam esse mecanismo implantes ortopédicos, a maior parte, né, então 150 petições são de implantes ortopédicos, 120 são de materiais em saúde, 27 são equipamentos e 17 petições foram referentes a produtos de diagnóstico in vitro. Então, dessas petições que foram indeferidas, para vocês saberem o que causa o indeferimento de uma petição de aditamento de mecanismo por Reliance, análise abreviada. Então, a documentação prevista no artigo
oitavo, né, não foi apresentada na sua totalidade, está incompleto ou insatisfatória, está faltando informação. O produto já havia sido aprovado por Reliance, no caso é o TDA, que também adota o mecanismo de Reliance. Então, ele já tinha sido deferido no TDA como Reliance. A indicação de uso atribuída ao dispositivo é diferente, estava diferente daquela registrada na outra autoridade reguladora. Não foi possível estabelecer uma correlação entre o produto regulado pela agência reguladora equivalente estrangeira e aquele submetido à análise da GGTPS. E a primeira análise foi anterior ao recebimento do aditamento. Então, a petição já estava em análise ou tinha sido feita alguma exarada, alguma exigência, quando a empresa fez a petição solicitando análise por Reliance. E a configuração do dispositivo pleiteada é diferente da regulamentação permitida no Brasil. Bom, em relação às petições, para a gente fazer uma correlação, qual é a porcentagem de petições de Reliance que a gente recebe mensalmente em comparação com as petições normais para análise completa? Então, se vocês perceberem na tabela de cima, nós temos ali uma média desde junho, né? A gente recebeu, acho que as empresas ficaram mais estavam aguardando esse momento, então peticionaram 27%, e depois houve uma redução, em novembro aumentou um pouco, em janeiro aumentou um pouco, mas depois a gente tem percebido que ela deu uma reduzida na utilização desse mecanismo. Então, nessa outra tabela aqui de baixo, a gente tem a contagem de petições de registro normal. Então, quando a gente pode ver aqui, em junho de 2024, recebemos em torno de 119 petições e 33 foram utilizando o mecanismo de Reliance. E assim por diante, né? Mas podem ver o aumento do peticionamento de petições normais, mas o peticionamento de Reliance não houve um aumento, e nos últimos meses a quantidade ainda está bem alta de petição de registro, e a quantidade de Reliance a gente tem visto que não está tão grande se você comparativamente aos que a gente está recebendo de registro normal. Bom, então, resumindo, qual é o panorama de Reliance no Brasil atualmente? Então, nós recebemos, desde junho, 314 petições solicitando a utilização do mecanismo de Reliance para a aprovação dos registros de produtos classe 3 e 4, na Anvisa. 162 análises foram concluídas e 112 petições foram aprovadas dessa forma, não utilizando a análise completa do dossiê técnico, analisando apenas a documentação da IN 290. E o que a gente pode concluir, né? Então, a quantidade, a porcentagem de petições de Reliance durante esse período foi só 16,26% em relação às petições totais recebidas pela via normal. Então, o que a gente percebe é que ainda é pequena a adesão e que, para a gente consiga que esse mecanismo consiga refletir uma redução na fila de análise, a gente precisa que as empresas utilizem mais o mecanismo de Reliance. Então, a gente entende como área técnica que, se o produto já foi registrado em outra autoridade, já está sendo comercializado, já é um produto de linha em outros países, a gente, utilizando o mecanismo de Reliance, a gente consegue utilizar essa força de trabalho que estaria analisando essa documentação em outros produtos, em outra documentação, em documentação de produtos inovadores, discutindo com a empresa como a gente pode melhorar, aprimorar as normas que a gente tem, os procedimentos e todos os guias e manuais para a gente conseguir avançar e expandir o acesso da população a essa nova
a novas tecnologias. Não, né? Acho que todos os envolvidos, não só a população, e todos os estabelecimentos e profissionais que utilizam esse tipo de produto. Então, eu acho que é um caminho sem volta, e eu acho que nós já avançamos bastante até agora. Esse assunto é o enfoque do IMDRF, a gente discute como pode melhorar a comunicação, como pode melhorar a transparência, o que pode ser melhorado na documentação de Reliance, ou não só de Reliance, mas como a gente pode trabalhar em cooperação, em parceria com outras agências reguladoras, para que a gente consiga uma evolução, tendo em vista que esses, por exemplo, o Irã deve ter falado, né? Inteligência artificial, outros tipos de tecnologia que estão sendo lançadas no mercado, é importante que a gente esteja em contato e tenha essa comunicação com outras agências reguladoras. Então, o que a gente pede para vocês é que, assim, na medida do possível, impactaria bastante se vocês utilizassem o mecanismo de Reliance. É isso, pessoal. Estou aqui à disposição. Funcionando? Karen, obrigada pela apresentação. Acho que todos nós estávamos curiosos para ver esses dados de um ano de Reliance. E parabéns para toda a GGTPS por esse trabalho. Eu acho que quando a gente considera e fala em reuniões regionais, por exemplo, quem trabalha com Latam aqui sabe o quanto é um avanço, o quanto a gente tem motivo para realmente parabenizar e se orgulhar do que a gente tem de ter Reliance, porque é todo um arcabouço por trás disso, uma série de padronizações que você precisa trabalhar e fazer, e a gente vê que outros países na América Latina estão distantes ainda disso, né? Então, parabéns para vocês, para toda a GGTPS por esse trabalho. E quase fazendo um ano... De parte ali, obrigada aos gestores. Sim, com certeza. E quase um ano, né, que a gente tem aí dessa norma. O que você consideraria, como você foi falando já algumas coisas ao longo da apresentação, mas o que você consideraria que são os desafios, né, das petições que chegam com Reliance, com análise otimizada, e as oportunidades que a gente tem com esse assunto? No começo, tem até o desafio das equipes internas, né, que analisam, e a questão de Reliance e confiança regulatória, e você acreditar no trabalho realizado por outros técnicos de outros países. Então, houve um momento de adaptação a essa nova proposta, e também do que era apresentado. Acho que as empresas, às vezes, ainda, porque são poucos documentos, não deveria nem ter. A gente trabalhou internamente se vai pedir algum tipo de esclarecimento, mesmo sendo o Reliance, quando, então, se ela não apresentar a documentação já que está prevista na IN, a gente já vai indeferir, vai pedir. Então, eu acho que esse tipo de adequação inicial... E também elaboramos um POP interno de análise. Então, acho que houve um período de adequação, e você entender também o que pode ser apresentado, o que não pode ser apresentado, entrar em contato com o TDA para a gente ver, olha, já foi, como eu posso verificar essa informação? Então, houve esse período, né? Mas agora isso já passou, a gente já está bem... acho que já amadureceu a questão da documentação que é recebida, como os técnicos têm que analisar, considerando o Reliance. Acho que agora já está bem estabelecido. E eu vejo como oportunidade outros países aceitarem também os registros analisados pela equipe da Anvisa, e talvez, no futuro, quem sabe, um Reliance do pós-registro das alterações, algumas coisas nesse sentido, na ampliação das solicitações que a gente tem na vida útil do registro, né? Porque não é só a solicitação inicial, ela tem toda uma vida ali ativa. Então, quem sabe... Você quase respondeu todas as minhas perguntas aqui que eu tinha. Mas, pegando o gancho do que você comentou sobre o POP, que vocês elaboraram um POP interno para essas análises,
tem oportunidade da gente ter um documento para o setor do que seria umas boas práticas do Reliance, por exemplo? Algumas coisas que vocês identificaram, que vocês colocaram como padrão nesse POP, que eventualmente possa ser divulgado num webinar, alguma coisa? Sim, acho que não tem problema nenhum. Inclusive, eu acho que faz parte dessa gestão, eu tenho conversado muito com os gestores. Eu acho que entrei em 2001, já passei por diversas áreas, já fui gestora de diversas áreas. Eu acho que a gente está em outro momento. Quando eu entrei, eu sentia que existia realmente uma distância entre Anvisa e setor regulado. Eu não sei por quê, vinha culturalmente. No decorrer dos anos, eu acho que por conta mesmo da redução de equipes e do aumento de trabalho e de tecnologias que a gente não tem conhecimento, quem tem conhecimento é quem desenvolve o produto, a gente não sabe o que foi utilizado no desenvolvimento, por que o projeto tem aquilo. Então, eu acho que percebeu-se uma necessidade de interação com o setor regulado. E não existe mais essa questão de... Eu vou escrever, estava até comentando aqui com a Camila, assim, não existe mais essa questão de eu não vou falar para a empresa o que ela tem que apresentar, porque ela tem que saber, e se ela não apresentar, ela não sabe. Não tem. Às vezes, o setor regulado está focado em determinado pensamento, né? A lógica de você apresentar a documentação é essa. No setor regulado está focado em outro racional. Então, é necessário que constantemente nós façamos esse tipo de troca de informações, de pensamento, de lógicas de trabalho. Então, eu entendo que sim, a gente pode apresentar esse POP sem problema nenhum, do que a gente analisa quando chega a petição de aditamento de Reliance, o que os técnicos têm que verificar de acordo com o POP, que é o que está, na verdade, na IN, né? Mas detalhadamente, sem problemas. Karen, perfeito. Eu acho que eu escutei até umas palminhas, acho que faz super sentido, né? Que bom. Obrigada. Realmente, o setor agradece por isso e conte conosco também para o que for necessário. Enfim, acho que aqui é um espaço muito bacana que a gente tem para esse tipo de troca, para a gente sinalizar também algumas coisas e vocês nos darem essas devolutivas. Então, né, acho que... Vou só aproveitar agora o gancho para falar, porque eu estava conversando com algumas outras pessoas aqui no intervalo. Essa questão de apresentar, de comunicação e ser bem claro no que a gente analisa, eu acho que, já que eu estou na presença aqui do setor Relag da Abimed, se vocês fizessem um levantamento, por exemplo, que nem chegou até nós ontem a informação que estão sendo feitas exigências de assuntos que não cobrava algum tempo atrás, alguma coisa nesse sentido. Se vocês fizeram o levantamento junto ao setor regulado de, por exemplo, por que determinado produto, essa tecnologia recebe muita exigência, por que vocês não fazem esse trabalho de levar até nós esse tipo de comentário que vocês fazem entre vocês, para que a gente consiga construir um guia, embora já esteja sendo revisto, vai sair em breve, está quase saindo o manual de registro de materiais, o manual de implantes ortopédicos, o manual de equipamentos. Já estamos em fase avançada desses manuais, que uma das intenções é deixar mais claro do que a legislação estabelece. Mas eu acho que a gente pode começar a trabalhar nesse sentido. Então, vai ter o POP de Reliance, mas por que não ter o POP de determinada tecnologia que vocês veem que são realizadas exaradas exigências que vocês entendem que aquela informação não estava na legislação? Sim, eu acho que a gente pode trabalhar em parceria nesse sentido. Com certeza, a gente pode ir. Próximo Mais trabalho uma da Abimed. tarefa. Claro, com certeza. Não, só você passar para mim, né? Claro. Com certeza. Karen, você falou um pouquinho aqui, mas acho que vale a pena a gente explorar. Eu mesma já te perguntei isso em alguns momentos, mas sempre vai que tem alguma atualização dos países para a gente adicionar na IN. A gente sempre fala da União Europeia, acho que muitos aqui, né, muitas empresas utilizam a documentação da União Europeia e isso favoreceria demais, né, o trabalho e a utilização do Reliance, eu acredito.
Tem alguma novidade? Algum país? Europa? Como está? Então, semana passada, inclusive, na semana retrasada, nós tivemos, todos os gestores participaram de uma reunião onde a comunidade europeia chamou as diversas agências reguladoras para ouvir quais seriam as dificuldades que elas teriam nas informações da comunidade europeia. E, assim, em adição a isso, a semana passada, eu estava num evento também, em Portugal, onde teve a apresentação da Infarmed e foram apresentadas, né, algumas alterações no MDR. Eu não participei da reunião hoje de manhã, mas a gente vê que ainda não tem que caminhar um pouquinho mais, porque o que a gente considerou para eleger aquelas autoridades reguladoras, que são os membros fundadores do MDSAP, foi o conhecimento e o relacionamento ao longo dos anos, na troca de relatórios, na experiência da realização de inspeções em conjunto. Então, a gente tem a certeza que eles utilizam a mesma documentação e adotam os mesmos procedimentos que a gente adota no momento da realização da inspeção e da confecção do relatório. Da comunidade europeia, eles estão ainda se adequando às normas padronizadas já internacionais, né, dos outros países previstas no MDRF, e eu acho que em breve a gente pode começar a trocar figurinha em relação a aceitar, mas nesse momento ainda não é possível. Mas acredito, né, no momento futuro, acredito que sim, mas agora é importante saber que é importante, isso você já tem no radar, né? Perfeito. E eu li faz pouco tempo o playbook de Reliance do IMDRF. Tem ali algumas iniciativas muito bacanas. Inclusive, você comentou aqui, futuro, eventualmente, a gente ter para petições secundárias, era inclusive aqui uma das perguntas que eu tinha. Se você precisar, a gente pode também, né, elaborar alguma coisa para ajudar vocês, para a gente caminhar com esse assunto, né, de repente já propor alguma coisa proativamente. Mas eu também queria saber, até saiu uma notícia recentemente sobre o contrário, a Anvisa ser reconhecida, né, e isso está no plano estratégico da agência, né, para 2024 e 2027, de ser reconhecida uma autoridade referência. E saiu uma notícia recente sobre Reino Unido e Austrália, de talvez utilizarem. Você pode comentar um pouquinho sobre isso? Como é que está? Se vale para os dispositivos médicos? Então, da agência, da Anvisa, ser reconhecida como agência de referência não é só de dispositivos médicos, porque ela tem o relacionamento também com medicamentos, né, e medicamentos, tem biológicos. Então, não é só de dispositivos médicos. E ela é uma referência também na América Latina. Então, tem outras parcerias que a Anvisa tem junto a essas outras agências e outros países. Então, não seria exatamente na GGDPS dispositivos médicos. Em relação a outros países, as agências reguladoras, né, aceitarem os produtos registrados no Brasil, sim. A gente já começou uma troca de informações com o TDA, já tivemos várias reuniões para ver se eles aceitem a possibilidade, né, de aceitarem os registros analisados e aprovados no Brasil, e eu acho que está caminhando de forma positiva. E, em relação ao Reino Unido, foi ainda bem inicial uma conversa. Eles tiveram, acho que, não sei se já saiu a norma, estava para sair uma norma que eles iam incluir alguns países para trabalhar com Reliance, mas quando a gente começou a conversar já estava encerrado. Acho que não daria para incluir, mas sim, eles se mostraram interessados em conversar sobre isso e abertos a abrir uma discussão de como a gente poderia trabalhar em relação ao Reliance. Mas dos dois, eu acho que a Austrália está caminhando mais rápido. Parabéns. Eu queria, da parte do setor, também reforçar que eu acho que, desde o começo, né, nas reuniões das associações, a gente sempre tenta levar experiências positivas. Então, a gente está falando, ontem também a gente já falou na palestra, né, pessoal, utilizem o Reliance. Acho que isso é importante para impactar nas filas. A gente
vê, a gente sente, né, essa necessidade. Então, o Reliance, de fato, é um mecanismo que pode nos ajudar como um todo para essa questão. E a gente tem incentivado bastante, trocado muitas experiências. E é isso, continuar incentivando que todo mundo utilize o Reliance. Agradecer mais uma vez por toda essa parceria e a abertura que a agência tem dado para isso. E eu acho que o Márcio também tem uma pergunta, né, que ele queria fazer. Ah, sim, a gente estava conversando aqui, acho que é uma dúvida, né, até pode ser uma dúvida do setor, né, a questão, você falou a gente sabe, né, que a questão tem que ter o mesmo uso pretendido, mesma configuração, tudo mais, mas às vezes pode ser uma dúvida do setor a questão do nome. A gente sabe que para equipamento existe uma questão de trademark, né, uso de marcas, e às vezes nem sempre a gente consegue utilizar o mesmo nome. Mas tem um nome no Japão, existe um nome nos Estados Unidos, e a gente consegue usar o nome aqui no Brasil. E pode ser que, às vezes, para a associada, para a indústria, isso fique uma dúvida, né? E, às vezes, ele não, por essa dúvida, ele não consegue, né? Ele cria essa falsa expectativa e ele deixe de usar o Reliance porque, às vezes, nos Estados Unidos tem um nome completamente diferente do que ele vai usar aqui no Brasil. Não, não é o nome comercial, né? Na verdade, por isso que a gente frisa que tem que estar lá essencialmente idêntico em relação à indicação de uso, o propósito daquele dispositivo, né? E o que a gente fala é a fabricação. Então, a gente vai comparar se o que está escrito, o que a agência reguladora colocou no certificado de registro dela, está correspondendo com o que a empresa está pedindo aqui no Brasil. Então, pode ter outro nome comercial, mas a nomenclatura técnica, né, o produto tem que ser a nomenclatura técnica, a gente tem que utilizar a mesma nomenclatura técnica, porque ele vai agrupar a indicação de uso daquele produto. Ele foi, né, projetado, o desempenho dele está garantido naquela indicação de uso, o propósito dele é aquele, não pode divergir. E o que a gente vê, na verdade, é que, às vezes, coloca uma indicação a mais, uma coisa, assim, quase que igual, mas não é igual. Uhum. Não pode. Se ele foi registrado na agência, lá no FDA, com aquela indicação, aquele propósito, tem que ser igual. Não pode nem... Ah, mas é bem parecido, mas não é igual. Não, tem que ser igual. É isso. Perfeito. Que bom, Karen. Obrigada, Karen. Obrigado, Pátio. Obrigado, Karen.